Alguém quer dar um testemunho hoje? Não acredito que vocês não têm bênção para contar. Quer, irmã? Então vem. Vamos adorar o Senhor com os testemunhos. Vamos aplaudir a Jesus recebendo a irmã? Paz, irmãos. Eu quero dar um testemunho que faz muitos anos, 16 anos, me deu um problema que os médicos não curaram. Quem curou foi Jesus aqui nessa igreja. Hoje eu não tomo remédio nenhum, estou bem, graças a Deus, estou bem com a minha família, com tudo, né? E antes eu vivia só de cama, não queria sair de casa, nada, né? E pelo poder de Deus, a bênção de Deus, eu fui curado em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz, obrigado. Paz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é importante a gente contar as bênçãos que a gente recebe de Deus. E Ele nos dá bênçãos todo dia, né? Todo dia. Mais alguém quer contar? Não fique com vergonha. Ó, a irmã testemunhou. Amém? Venha, irmã. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vá preparando o teu aí para você falar depois da irmã. Não precisa ter vergonha, irmãos. Ó, eu já falei outro dia, ele não morde. A paz esteja com vocês. Eu passei 1 ano de enfermidade. Tive 3 médicos. Primeiro foi Deus, depois mais 3 médicos. E eu moro 18 quilômetros daqui. Muitos me conhecem, muitos não me conhecem. Faz 12 anos que eu participo aqui, sou dessa igreja e, se Deus quiser, estou sempre aqui. E eu tomava remédio, teve pessoas que me ajudaram, acho que com R$1.000 por mês, porque nós não conseguíamos mais. A solução era só foi Deus. Faz 5 meses que eu tirei o remédio e hoje estou aqui, porque eu fiz tanta fé em Deus, porque eu disse assim, vou participar, vou ir na igreja toda semana. E é difícil eu fazer 1 semana. Estou aqui 18 quilômetros, eu venho com chuva, venho de a pé, venho de carona. O jeito, o meu esposo pode vir ou não pode, ele não participa. Mas, e outra também, minhas filhas estão evangélicas também. É noutra igreja, mas são evangélicas. Amém. E graças a Deus. Então, continue tendo muita fé em Deus. Porque só Deus, só Ele pode curar nós. Porque os doutores diziam assim, tu nunca vai sair do remédio. Eu pensava, meu Deus, mas será? R$1.000 de remédio por mês? Eu tenho testemunha. O remédio meu era ali no Carlos, na Popular. E ele disse, eu não quero remédio dado, eu não quero remédio, aqueles remédio que é manipulado, né? Tem que ser o remédio verdadeiro mesmo. E graças a Deus estou aqui. 1 ano eu gastei, acho que R$30.000. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pensei que a irmã Joeci estava se arrumando para vir. Quem? Só as irmãs hoje, nenhum varão aí, como o Felipe diz, o varão. Irmão Pacheco, você não tem bênção para contar. Mas conta só um pedacinho, então. Conta uma. Conta uma por vez. Aí, levantou um varão. Vamos aplaudir a Jesus. É como diz, né? Se eu for ficar falando aqui, nós vamos até a meia-noite contando, que são muitas bênçãos. Graças a Deus, olha, eu me considero apesar de não ver toda a minha família junto comigo na igreja, mas, quer dizer, eu vejo eles todo dia, né? Pela minha fé eu vejo todo dia. Mas as bênçãos, eu tenho uma bênção grande no meu casamento, sou feliz no meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho
tenho uma casa boa, né, paga. Essa semana, graças a Deus, acabei de pagar meu carro também, não devo mais nada, e pedi para Deus que não vou financiar mais carro. Se Ele quiser me dar um carro novo, Ele vai ter que providenciar, porque eu não vou financiar mais carro, não. Mas Deus providencia, porque eu lembro quando eu fui para o pastor Tadeu, lembro que ele foi a primeira pessoa que foi lá ungir o lote para mim comprar na época ali. E eu determinei na época que eu não queria pagar o lote, fazer a casa, eu queria comprar o lote, fazer a casa, e ainda comprar um carro e ainda montar uma empresa, em 5 anos. E em 5 anos eu queria pagar tudo, né? Hoje, graças a Deus, lógico, troquei vários carros, tudo, eu não devo nada da casa, não devo nada do carro, não devo... Graças a Deus eu me considero um homem feliz, né? O pouco que eu tenho, mas tudo que eu tenho é de Deus, foi tudo graças a Ele. E todo dia eu dou graças, né? Porque é como diz a missionária, a maior riqueza na vida da gente é a gente estar bem com Deus, né? E procurar ser feliz. Eu já fui um cara assim, já muito nervoso, muito metido a brabo, né? Hoje eu tolero bastante coisa, eu entrego na hora que de repente a coisa quer subir um pouco na veia, eu entrego para Jesus e digo, não, vamos, né? Ter um domínio próprio, e eu tenho pedido isso muito para o Espírito Santo, e Ele tem me dado muito isso aí. Então, graças a Deus, eu tenho equilíbrio. Eu peço para Deus ainda que eu procure demonstrar o melhor da minha casa para poder ganhar minha família, mas não é fácil, a família é mais difícil, né? Mas nada é impossível, né? Então, mas está tudo na bênção. Por isso que eu te falei, é bênção em cima de bênção, meu trabalho é abençoado, uma esposa abençoada, uma família abençoada, então não tenho o que reclamar. É só Jesus voltar e levar nós uma vez, porque amém, aqui nós não temos nada para fazer mais aqui. Graças a Deus. Como eu falei, e também parte de, graças a Deus, e parte de saúde, tem saúde para dar e vender também. É muito, muito abençoado também na saúde. Amém, mas não venda. Graças a Deus. Quem mais? Quem mais? Irmão Fernando vai vir? Não está na hora? Pois agora. Nenhuma irmã mais? A Grazi chegou agora, tem um testemunho, Grazi. Então venha contar um, pelo menos. Aí, viu? Mais um. Irmãos, eu insisto para vocês fazerem isso, para vocês perdendo a timidez, para vocês contar o que Jesus faz na vida. Pode subir aqui, Graça. Aqui em cima. Paz, irmãos. Meu primeiro assim, testemunho que eu acho que eu devo contar para vocês é que eu fiz uma cirurgia de uma hérnia, sabe, na virilha. E fiquei muitos anos com dor ali, né? Aí um dia teve... lembra que teve aquele encontro lá em Lages? E que um pastor disse para a gente ir na frente, quem tivesse alguma coisa, né? E fazer uma oração com fé e põe a mão ali. E daí aquele dia eu pedi para Deus, né? Deus, eu não quero essa dor, essa doença para mim, né? E eu arrumei a mão ali com fé e pedi, e nunca mais doeu. Daí uma das bênçãos foi essa, né? E daí tem muitas outras que eu me considero uma bênção, ter parado de beber, de fumar. E sempre assim que eu peço alguma coisa com fé, Deus me atende. Então sempre é uma bênção tudo que a gente pede e Deus amém, escuta, é uma bênção, né? Graças a Deus, e a gente tem que contar. Verdade. Graças a Deus. Vocês vão perder a vergonha de falar em público. Graças a Deus. Provérbios 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Vamos ler de novo? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda.
Agora eu quero que você só vire algumas folhas e vá para o mesmo Provérbios 29 e 23. Diz assim, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Graças a Deus. Feche teus olhos e vamos falar de novo com o Senhor. Nosso Deus amado, em nome de Jesus agora queremos ouvir a tua voz. E eu peço, Senhor, me cobre com o sangue do Senhor Jesus, para que eu possa pregar a tua palavra. Que seja o Senhor falando e não eu. Que eu diminua, Senhor, até desaparecer, mas que o Senhor cresça. E apareça em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Espírito Santo, vem falar conosco. Querido Deus, nos ensina. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Então hoje, irmãos, como eu falei para vocês semana passada, eu vou falar sobre orgulho ou soberba, que é a mesma coisa, né? E como nós lemos ali então em Provérbios 16, 18, que diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então nós temos que entender o que é esse pecado da soberba, que precede a ruína, quer dizer, a soberba vem antes da ruína. A pessoa soberba vai cair em ruínas, vai ser destruído, né? Então, olhe só, primeiro vamos entender então o que é essa soberba, o que é esse orgulho e por que a pessoa soberba cai em ruína. Semana passada nós vimos, né, irmãos, a respeito dos tipos de pecados. Quem é que lembra? Que não existe pecadinho, que existe pecadinho e pecadão, que tudo é pecado que desagrada a Deus, mas existe pecados mais sérios uns que os outros, né? Então, nós já vimos que existe pecados piores que outros, mas hoje nós vamos falar do pior de todos, que podemos dizer assim que é o pai de todos os pecados, que é a soberba, que é o orgulho. Por que ele é o pai de todos os pecados? Por que ele é o pior de todos? Porque eu falei terça-feira passada para vocês a respeito da queda de Lúcifer, né? Que foi o orgulho, que foi a soberba que fez ele cair, porque ele se achava o máximo e pensou em assumir o lugar de Deus, né? Em chegar a ser como Deus. E por que ele fez isso? Porque o orgulho estava agindo nele. A soberba, o orgulho, querer ser mais que os outros. Então esse já foi o primeiro pecado que aconteceu lá no céu, né? O primeiro pecado que geralmente as pessoas pensam assim, o primeiro pecado foi no jardim do Éden, com Adão e Eva. Mas não foi. Foi o pecado de Lúcifer, enquanto ele pecou no céu, ele estava no céu. Então ele pecou, e foi o pecado do orgulho. E por que esse pecado é tão sério? Porque o orgulho, ele deixa o homem no mais completo estado ante Deus. Então o orgulho leva a pessoa a ficar contra Deus. Ele acha que pode viver muito bem sem Deus. A pessoa orgulhosa é assim. E você já vai entender que o orgulho age em determinadas áreas da vida do ser humano. Então, olha só. O homem orgulhoso,
Quando eu digo homem, é ser humano, tá, irmãos? Mas homem e mulher. Então, o homem orgulhoso, ele está totalmente afastado de Deus. Por quê? Porque é o pecado que atrai todos os outros pecados. Então, o orgulho sendo o pai de todos os pecados, a pessoa que tem orgulho, ela vai cometer todos os outros pecados e não vai se sentir mal. Porque ela acha que ela pode viver sozinha, pelas próprias forças, pelo próprio entendimento. Então, a pessoa orgulhosa se afasta de Deus. Mas será que existem pessoas orgulhosas dentro das igrejas hoje em dia? O que é que vocês acham? Com certeza, né? Com certeza existem pessoas orgulhosas que dizem estar servindo a Deus de coração, mas que na realidade estão servindo a si próprios. Estão servindo ao seu ego, ao seu eu, aos seus desejos. Então, existe pessoas orgulhosas dentro das igrejas, existe pessoas orgulhosas dentro da nossa família, existe pessoas orgulhosas lá no teu trabalho. Em todo lugar tem pessoa orgulhosa, de todos os tipos. Então, veja só, o orgulho, a pessoa orgulhosa, é aquela que se considera superior e melhor do que as outras pessoas. Mas ela não só se considera superior, ela despreza as outras pessoas. Então, ela considera os outros inferiores a ela e despreza. Sabe aquela pessoa que te olha assim, de cima? Que acha que é, como eu digo sempre, a última bolacha do pacote? Que acha que é o gás da Coca-Cola? Que se acha o máximo. Então, a pessoa orgulhosa considera-se superior a todos os outros. Não existe uma pessoa para ela que preste. Não existe uma pessoa para ela que tenha valor, que saiba fazer alguma coisa boa. Porque o orgulhoso acha que ele é o que faz tudo correto. E que ninguém faz como ele. Mais características da pessoa orgulhosa. Então, já falei que ela se considera acima de todas as outras. E a pessoa orgulhosa, ela não sente prazer em possuir algo, mas em mostrar que possui mais que os outros. Por exemplo, uma pessoa que é orgulhosa, que é soberba, ela pode ter comprado um jatinho, um iate, qualquer coisa assim. Pode ser até um skate. Quando eu estou falando de meio de transporte, tá, irmãos? Só para exemplificar. Pode ser uma bicicleta que a pessoa compra. Mas não estou dizendo que não é importante ter uma bicicleta, tá, irmãos? Não é isso. Só para exemplificar. Mas a pessoa não vai ficar feliz por ter comprado o jatinho, por ter comprado o iate, por ter comprado um skate, por ter comprado uma bicicleta. Ela vai ficar feliz porque ela vai dizer: eu tenho, você não tem. Então não é o bem material que faz a pessoa feliz, o orgulhoso feliz, mas é o possuir mais que o outro. Essa pessoa é orgulhosa. Então ela tem prazer, ele tem prazer em olhar para o outro e dizer: eu tenho, você não tem. Você conhece alguém assim, por acaso? A gente sempre conhece, né? Sempre sabe de alguém assim. Então ela não tem prazer em possuir, mas ela tem prazer em mostrar que ela possui mais que o outro. A pessoa orgulhosa ou soberba, ela se ama mais do que ama as outras pessoas. E se ama mais do que ama o próprio Deus. Então é como que o mundo girando em torno do seu próprio umbigo.
Ninguém mais tem valor. Ah, a pessoa lá está doente. Eu posso ajudar? Eu vou ajudar. O orgulhoso diz, não. Eu estou bem, os outros que se virem. Entendido, irmãos? Então, ele ama mais a si mesmo do que as outras pessoas. E ama mais a si mesmo do que ama a Deus. Porque o soberbo, o orgulhoso, ele acha que pode viver sem Deus. Ele acha que sabe mais que Deus. Então, isso é a soberba. Então, aqui nós já podemos ter um pouquinho de entendimento de como esse pecado é sério. Do porquê que ele é conhecido no meio teológico como o pior de todos os pecados. Nos estudiosos da Bíblia, nos escritores, né, de livros sobre assuntos teológicos, né, que assuntos da palavra de Deus, a maioria desses estudiosos, desses escritores, desde a igreja primitiva, consideram que a soberba e o orgulho é o pior de todos os pecados. E se nós olharmos bem a fundo, você também vai concordar com isso. Porque é ele que puxa todos os outros pecados. Porque uma pessoa que está afastada de Deus, que é orgulhoso, que é soberbo, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai trazer para ele todos esses outros pecados. Por quê? Porque ele não se importa se ele está agradando a Deus ou não. Então, para ele mentir é uma coisa natural. Roubar? Quem tem que cuide, porque senão eu estou pegando mesmo. Esse é o pensamento da pessoa orgulhosa. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, atrai para ela todos os outros pecados. Entendido até aqui, irmãos? Agora eu quero te falar a respeito de 3 áreas da vida em que a soberba age. Como assim, pastor? Eu já dei um resumo assim para vocês, mas agora nós vamos entrar em áreas determinadas. Por exemplo, existe, é claro que agem mais, mas o nosso tempo não daria para falar tudo, eu escolhi essas 3. 3 áreas da vida que o orgulho acaba com a pessoa. O ser, o ter e o saber. Ser, ter e saber. E eu vou citar exemplos de personagens bíblicos aqui para vocês que caíram nessa armadilha da soberba. O ser. O que é o ser? Como que o soberbo age no ser? A pessoa soberba diz assim, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou mais importante. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais criativo. Eu sou mais bonito. Tudo isso a pessoa diz, eu sou, porque é o ser. Então, essa área do ser, nós temos um exemplo, quer ver? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 12. O exemplo de uma pessoa soberba. Atos, capítulo 12, versículo do 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. 12, 20 até o 23. A morte de Herodes. Quem era esse Herodes aqui? Esse Herodes que a Bíblia está falando aqui nesse texto é o Herodes Agripa I, porque tinha mais 2, era uma dinastia de Herodes, né? O nome ia passando conforme eles iam morrendo. E esse Herodes Agripa I, então, ele morreu, que nós vamos ler o texto agora, você já vai ver, você já, com certeza já leu isso aqui, você já sabe do que eu vou falar. Mas só para te dizer então que esse Herodes aqui, que morreu, comido de bichos,
não é o mesmo Herodes que tinha mandado matar as criancinhas quando Jesus nasceu, tá? Tentando matar Jesus. Não, aquele lá era Herodes o Grande. E depois teve ainda Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi o que mandou decapitar João Batista. Tá, irmãos? Estou passando só para você se situar na história. E o Herodes Antipas foi o mesmo que conversou com Jesus no julgamento de Jesus quando Jesus foi preso. Tá? Mas esse Herodes que nós vamos ler agora é o Herodes Agripa I. Vamos ler o texto. Diz assim: a morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, ou seja, morreu. Veja só, o que aconteceu aqui? Tem um historiador que eu gosto muito de ler os livros dele, que é o Flávio Joséfo, que ele conta o seguinte: que nessa oportunidade aqui da morte de Herodes, Herodes tinha ido a um festival, a jogos, em homenagem ao imperador Augusto. Ao imperador Cláudio. E quando Herodes, então, no segundo dia desse evento, né, desses jogos em homenagem ao imperador Cláudio, porque era o aniversário desse imperador, então eles faziam jogos, de 5 em 5 anos eles faziam esses jogos. E nisso aqui Herodes foi. E no segundo dia da festa, então, ele conta que Herodes vestiu uma roupa toda feita com fios de prata. E que quando Herodes entrou na arena, né, ou seja, no lugar onde estavam acontecendo os jogos, era de manhã. E o sol bateu na roupa dele, e como a roupa era de prata, brilhou muito com os raios do sol. E ele fez um discurso muito bom. Ele fez um discurso realmente digno de um imperador, de rei, né? E aí, o povo começou a gritar, como nós lemos ali na Bíblia. E o povo gritava: é voz de um Deus, e não de homem. E Herodes aceitou aquilo para ele. Quando ele aceitou aquilo para ele, ele estava dizendo: realmente, eu sou o máximo. Eu sou um Deus. Porque o povo estava dizendo voz de Deus e não de homem, né? E aí ele aceitou. E como diz ali, ó, e no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou, ou seja, comido de vermes morreu. Então, quando o povo gritava é voz de Deus e não de homem, por causa daquele esplendor que estava brilhando e ele falando assim muito bem, quando o povo disse isso, ele aceitou aquilo e se achou o máximo. Aí então é a soberba agindo no ser. Eu sou realmente o que o povo está dizendo. Então, ele aqui quando diz assim, ó, por não haver dado glória a Deus, não foi porque ele não tinha dado glória a Deus, que ele não tinha falado glória a Deus, não é isso. Tem pregadores que, por não entender bem, dizem que se a pessoa não dizer um glória a Deus dentro da igreja, vai morrer comido de vermes igual Herodes morreu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que Herodes aceitou aquela honra, como se ele realmente fosse Deus.
Tem muita, como é que eu vou dizer para vocês? Ignorância no meio das igrejas, no meio teológico. Por quê? Porque ameaçar o povo, porque oprimir o povo, ultimamente tem sido muito usado. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Não é assim. Quem decide o que vai acontecer é Deus. Não é verdade? Mas eu falei isso aqui agora, só que eu me lembrei que tem pregadores que dizem assim: assim como Herodes não deu glória a Deus, se a pessoa não der um glória a Deus, vai morrer comido de bicho na mesma hora. Não é isso. Aqui a palavra de Deus estava dizendo que Herodes aceitou para ele aquela glória. Ele se achou o máximo. Então a soberba agiu na vida dele na área do ser. Eu sou realmente o que o povo está falando. Eu sou realmente um Deus. Ficou entendido, irmãos? Então age na área do ser. E o ser, eu já falei que quem é soberbo se acha, né, superior aos outros. E então se acha mais importante. Eu sou mais importante que tal pessoa. Eu sou mais importante que fulano. Eu sei mais que fulano. Eu tenho mais que fulano. Então tudo é ele. Ele e ela, né? Tem mulheres orgulhosas, mas eu estou falando no sentido raça humana. Então, o eu sou, olha de cima, por cima. Só que ele esquece, ou ela esquece, que acima dele tem um ser superior. Porque é muito fácil, né? A gente olhar assim, está inferior a mim. Mas você é inferior ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque diante de Deus não tem ninguém melhor. Um não é melhor que o outro. Eu não sou melhor que vocês não são melhores que eu, nós somos iguais. Nós somos iguais diante de Deus. Então, esse Herodes aqui morreu comido de bichos. Como assim, pastora, que ele morreu comido de bichos? Na mesma hora, Deus enviou um anjo, o anjo feriu, diz que o anjo feriu. E o historiador também conta que ele ficou 5 dias em grande agonia e que bichos saíam, vermes saíam de dentro dele, até ele morrer em grande agonia. Então veja só, o que nós somos sem Deus? O que o ser humano é sem Deus? Para que tanto orgulho, para que tanta soberba? Eu estou aqui agora, eu não sei se daqui a 1 minuto eu ainda vou estar aqui. Você está sentadinho aí agora, você não sabe se você amanhã está vivo. Então o ser humano sem Deus não é nada. Mas a pessoa soberba se acha. Ficou entendido o caso de Herodes? Vamos ver agora no Novo Testamento, Lucas 18, no Novo Testamento. Pois Herodes também é no Novo Testamento, eu que estou. Lucas 18, versículo 9 ao 14. A parábola do fariseu e o publicano. Diz assim, Jesus falando: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha o detalhe, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo:
ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Então, olha só o detalhe ali, o fariseu posto em pé, versículo 11, orava de si para si mesmo. O que ele estava dizendo? Te dou graças, Senhor, porque eu não sou como os outros, quer dizer, eu sou melhor. Estão vendo como é que é a oração do soberbo? Ele até pode orar, mas ele sempre vai puxar a brasa para o seu assado, como diz o ditado. Eu sou melhor. Não sou como os outros, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quando ele disse este publicano, que era o outro homem que estava ali para orar, ele estava dizendo assim, esse aí é qualquer um, eu sou melhor. Entendido, irmãos? Então aqui nós podemos ver a forma da soberba. O mesmo caso que aconteceu com Herodes, aqui o homem não morreu no mesmo momento comido de bichos, não é isso. Mas aqui Jesus usou lá no versículo 14, ele disse assim, ó, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui Jesus estava dizendo que ele não gosta do soberbo, ele não gosta da pessoa orgulhosa. O que se humilha, esse ele vai exaltar. Mas o que se exalta, o Senhor vai fazer questão de humilhar. Quantas são as pessoas que a gente sabe hoje, irmãos, que estavam num patamar alto, que tinham muitos bens, muitas coisas, ou que eram pessoas respeitadas na sociedade, não pelo que tinham, mas pelo que demonstravam ser, e que hoje estão destruídos. Não tem mais nada, e não tem mais nem bom exemplo para dar. Porque se exaltavam. E todo aquele que se exalta, vai chegar o momento que Deus vai humilhar. Porque Deus abomina a soberba. O que é a abominação diante de Deus? É uma coisa muito séria. E Deus abomina a soberba. Deus abomina o orgulhoso. Então esse homem aqui, né, o fariseu, que era doutor da lei da época, era como se fossem os pastores de hoje, os doutores da lei, estava dizendo, esse publicano aí, não é nada, eu sou. Jesus disse, quem se exalta será humilhado. Aí, na área do ser, ficou entendido? Amém? Então vamos ver a área do ter. Como que a soberba age no ter na vida da pessoa? O exemplo está em Daniel capítulo 4. Vamos lá? Daniel capítulo 4, que nos fala de Nabucodonosor. Daniel 4. Diz assim. Vamos ler o versículo 30 para frente. Diz assim, ó. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, tá, irmãos? Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que olha o detalhe, que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quanta soberba, né? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens,
e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Amém? Nabucodonosor aqui é o típico caso da soberba no ter. Porque ele disse, eu tenho a cidade da Babilônia. Eu fiz para minha glória. Foi eu que fiz, eu tenho. Então Nabucodonosor recebeu também um castigo de Deus pela soberba. Ele se transformou em um animal. Ele se transformou num bicho. Aqui até tem alguns que defendem a ideia da existência do lobisomem por causa do que aconteceu com Nabucodonosor. Mas aqui foi um castigo de Deus, tá, irmãos? Não tem nada a ver com lobisomem. Lobisomem, esquece. Mas alguns, eu só falei isso para você entender, que tem alguns que usam esse texto aqui de Nabucodonosor para dizer que lobisomem existe. Então veja só, no mesmo instante, né, veio uma voz do céu e disse, ei Nabucodonosor, você é assim? Isso aqui tudo é teu? Foi você que fez para a tua glória? Pois então o teu reino vai ser tirado de ti. Deus castiga os soberbos, irmãos. E ele se transformou em um animal. Porque diz ali, e passou a comer erva como os bois, ele saiu do castelo dele. Ele se transformou num bicho, ele foi para o meio do mato. Literalmente, tá? E passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, quer dizer, ele já não entrava mais dentro de casa, ele ficava no campo. Até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e suas unhas como as aves. Castigo de Deus. Deus abomina a soberba. Deus abomina esse pecado. Quem mais que nós podemos usar como exemplo do ter? Você conhece alguém que tem essa petulância de dizer o que eu tenho fui eu que consegui com o meu braço, com o meu trabalho. Ninguém me deu nada. Tudo eu tenho porque eu lutei. Você só conseguiu porque Deus te deu vida e saúde para trabalhar. Porque Deus, basta fazer assim, não precisa nem Deus fazer assim, a gente é que faz assim. Basta um pensamento de Deus e na mesma hora a pessoa morre. Ou quantos ficam do resto da vida numa cadeira de roda, num estado vegetativo, né? Então, o que o ser humano é, irmãos? Eu quero te levar a pensar sobre isso hoje. Nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Vamos ler agora Lucas 12:16. Voltamos lá para Lucas, que também tem outro caso de soberba. Lucas 12:16, que fez a mesma coisa que Nabucodonosor. Eu tenho. Lucas 12:16, aquela outra parábola que Jesus falou a respeito do homem que produziu em abundância. Diz assim, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava dizendo, eu tenho demais. Eu não tenho nem onde guardar, eu tenho. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma,
E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então esse fazendeiro aqui que tinha os campos dele, tinha produzido em abundância. Ele estava dizendo, eu tenho. Entendendo, irmãos? Amém? Então tenho a área do sou, eu sou, a área do tenho, eu tenho. Ninguém tem mais do que eu. É soberba, é orgulho. Eu tenho. Mas Deus disse para esse fazendeiro aqui, para esse homem, louco, essa noite você vai morrer. E de que adianta você ter tudo isso? Para quem que você vai deixar? E aqui nós podemos entender também quando Deus disse assim, ó, o que tens preparado para quem será? Está se tratando da alma desse homem louco. Ei, para onde é que vai a tua alma? O que tens preparado, quer dizer, o que você preparou? Para onde você vai? Você é um louco. Então Deus está chamando novamente a atenção aqui através da parábola do Senhor Jesus, dizendo que a soberba Ele abomina. Amém? Claro até aqui? Então vamos ver a última área agora. Nós já vimos o ser e o ter. Agora vamos ver o saber. O saber, irmãos, eu tenho 2 exemplos aqui bíblicos que talvez você diga assim, mas será, pastora? Mas quer ver? Vamos analisar bem. O saber. Quem que usou de soberba nessa área do saber? Lá no início da criação. Eva. Vamos abrir a Bíblia? Lá no comecinho. Gênesis 3, versículos 5 e 6. Vocês repararam que hoje eu vim com a minha Bíblia de novo, bem velhinha? Eu estou tentando me acostumar com a nova, mas dá uma saudade dela, daí eu tenho que pegar de vez em quando. Ó, Gênesis 3, 5 e 6 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, olha o saber, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva, irmãos, quando Eva é induzida pela serpente, que é Satanás, ele fez Eva pensar que, quando Deus disse assim, ó, vocês não devem comer daquele fruto lá. Eu falei semana passada sobre o fruto, lembram? Então, aí o diabo fez Eva olhar diferente para a árvore. E ela olhou de uma maneira que ela ainda não tinha olhado, porque já estava na tentação. Ela olhou e achou agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. O entendimento aqui é a área do saber. Eu sei mais. O que Eva fez aqui? Em outras palavras, ela estava dizendo assim, eu sei mais que Deus. Deus disse que não é para nós comermos o fruto, mas eu acho que não é bem assim. Eu sei, olha, eu olhei, o fruto está desejável, eu vou comer. Então, em outras palavras, ela estava dizendo, eu sei mais que Deus. Vai que Deus se enganou quando Ele disse isso para nós. Foi o que ela provavelmente pode ter pensado. E aí, então, ela comeu. Por quê? Porque o saber, a pessoa que a soberba age na área do saber, ela acha que sabe mais que todo mundo. Não aceita conselho de ninguém. Não aceita opinião de ninguém. Ele é o dono da verdade, ela é a dona da verdade. Nunca aceita uma repreensão. Nunca aceita um não. Tem que ser o que ela quer fazer. Tem que ser o que ela decide. Eu sei o jeito que eu vivo, eu sei o jeito que eu quero viver,
e Deus não sabe nada. Semana passada eu falei também que o pecado nos leva a uma total independência de Deus. Lembram disso? Ser independente de Deus é viver do jeito que a pessoa quer viver. Então, nessa área do saber, Eva caiu. Porque ela disse assim: eu posso saber mais que Deus. E se eu não saber mais que Deus, eu posso pelo menos saber o que Deus sabe. Porque a serpente disse para ela: vocês vão ser como Deus, iguais a Deus. Então ela desejou saber. E ela pensou: vai que Deus está errado e eu estou certa. E as pessoas hoje em dia agem assim, irmãos. Muitos agem assim. Se você tem esse problema, essa dificuldade, mude enquanto é tempo. Porque Deus abomina o soberbo. Seja em qualquer área que for da vida. Seja no ser, no ter ou no saber. O último exemplo que eu quero dar para você agora da área do saber. Abra a tua Bíblia aí agora. Mateus 26, 33. Tem um mosquito aqui me incomodando. Mateus. Ficou entendido a respeito de Eva? Amém? Mateus 26. A palavra de Deus, ela é tão rica, irmãos, ela é tão preciosa, que ela tira todas as nossas dúvidas. 26, 33, diz assim, ó. O outro exemplo do saber é Pedro. Você pode dizer: mas pastora, Pedro, o grande apóstolo Pedro. Olha o que ele fez. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas a atitude de Pedro aqui, irmãos, foi tão soberba, porque ele disse assim, ó, Jesus estava dizendo que ele ia morrer, mas que ele ia ser traído, né? Que ele estava contando como ia ser a morte dele. E ele estava dizendo que ele ia ressuscitar. Aí Pedro chegou para ele e disse assim: não, Jesus, não. Os outros podem até te abandonar, mas eu não. Como assim? Pedro estava dizendo: Jesus, nesse momento eu estou sabendo mais do que você, porque eu estou sabendo que eu nunca vou te negar. Eu vou morrer por você se for preciso. E o que é que aconteceu com Pedro? Nós sabemos que na mesma noite ele negou Jesus 3 vezes. E quando ele disse assim, ó, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, quer dizer, ele estava falando dos outros discípulos. Ele estava dizendo assim: mesmo que esses outros, mesmo que esses outros aí te neguem, eu nunca vou te negar. Então ele estava sendo superior aos outros discípulos. Ele estava dizendo: eles podem até te negar, mas eu não. Eu sei te servir. E eu estou sabendo mais do que você agora, Jesus, porque você está dizendo que eu vou te negar, mas eu não vou te negar. Ele estava dizendo: eu sei. E na mesma noite, a soberba levou ele à ruína, porque ele negou Jesus 3 vezes. É claro que a gente sabe que depois ele se arrependeu e foi grandemente usado por Deus para pregar a palavra de Jesus. Mas ele caiu nessa área. Então nós podemos entender aqui, irmãos, se Pedro, que andava com Jesus dia e noite, era soberbo, será que nós não estamos muitas vezes sendo soberbos no nosso saber? Eu sei o que eu faço da minha vida, ninguém se meta.
Será que algum dia você já não pensou assim? Ou já não falou assim? Eu sei. Isso é soberba. E a palavra de Deus nos diz que Deus vai destruir o soberbo. Para nós terminarmos rapidamente, irmãos. Ficou entendido aqui as 3 áreas? Do ser, do ter e do saber. Então a pessoa soberba se acha mais que os outros, pensa que sabe mais que os outros e que é melhor porque ela tem mais que os outros, né? Agora você pode dizer assim, tá, pastora? Mas esse ter aí é só para quem é rico, né? Não. Tem gente bem pobrezinho que é um poço de soberba. Como assim? Porque eu vou dar um exemplo aqui agora que você vai entender, eu não vou nem precisar ficar explicando, porque o nosso tempo já... Mas assim, ó, desculpe, a área do saber, né, que eu estou falando, não é a área do ter agora. Mas a área do saber, para você entender que não é só pessoas com cargos altos na sociedade, ou políticos, ou... Geralmente político, irmãos, me desculpe, eu não quero generalizar aqui, mas geralmente político todo é soberbo, né? Mas, lá vou eu de novo contra a política, né? Eu sempre dou um toquinho na política. Mas, então assim, ó, tem pobre soberbo? Claro que tem. Porque não é só rico que é soberbo. Porque aqui, ó, na área do saber, como que um pobre vai dizer assim, eu estou dizendo assim, ó, pode ser um mendigo, irmãos, não que a pessoa seja inferior a nós, não. Mas no orgulho, ela pode ser grande. Grande no sentido de um poço de orgulho. Por quê? Um exemplo bem fácil. A pessoa diz assim, ninguém lava a louça melhor do que eu. É saber. Ninguém faz um pão melhor do que eu. Ninguém varre a rua melhor do que eu. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que não é só grandes situações. Tem pobre, mendigo, que às vezes não aceita a ajuda de outro, porque acha que é melhor. Então, um exemplo bem simples para você entender. Eu coloquei aqui exemplo, lavar louça. A pessoa lava a louça, olha, vamos dizer assim que deixa a louça brilhando, as panelas brilhando, que é bonito. E que nós temos que fazer, tá, mulheres? Mas sem soberba. Eu só estou usando esse exemplo para você entender que soberba não é só riqueza. Mas assim, ó, ela vai dizer assim, ninguém faz isso melhor do que eu. Então não importa o que seja o assunto, quando a pessoa diz que sabe mais que os outros, é soberba. Ficou entendido? Espero que eu tenha conseguido me expressar bem nesse exemplo. Pode ser o maior diplomata, vamos dizer assim, mas também pode ser uma simples dona de casa. Pode ser uma pessoa comum, igual a eu e você. Mas que por alguma coisa que ele sabe fazer bem, e faz bem feito, ele se acha melhor que os outros. Então, tudo que nós fizermos, cuidado, não se ache melhor que os outros, porque aí é soberba. Aí você pode dizer assim, pastor, então ter orgulho é pecado e leva à ruína. Mas tem um detalhe aqui dentro dessa palavrinha orgulho que eu quero dizer para você. Tem orgulho que é bom. Aí, como assim, pastor? O irmão levantou a cabeça quando eu disse tem orgulho que é bom. Porque assim, ó, não é errado você ter orgulho. Só mais um exemplo para você entender aqui também. Você ter orgulho dos teus filhos. Vou usar meu exemplo. Eu tenho orgulho do Felipe, ser meu filho. Você tem orgulho dos teus filhos. Só que esse orgulho daí é na forma de reconhecimento, de amar, de cuidar, de tratar. Então, eu não estou dizendo que esse tipo de orgulho vai preceder a tua ruína. Não é isso, tá, irmãos? Eu estou falando de orgulho venenoso, pecado. Mas quando se trata de você receber um elogio, você diz assim,
Graças a Deus, glória a Deus. Mas não pegue aquele elogio para você. Tenha orgulho do Deus que deu aquela bênção para você. Tenha orgulho, você pode ter orgulho do lugar que você trabalha. Eu gosto de trabalhar em tal firma. Aqui tem muitos irmãos que trabalham na Klabin, né? Você pode dizer assim, eu tenho orgulho de ser um funcionário dessa empresa. Que bom, esse tipo de orgulho não é errado. É isso que eu estou querendo que você entenda. Esse tipo de orgulho não é errado. Para você não achar que todo orgulho seja errado. Não, você pode ter orgulho dos teus filhos. Mas esse orgulho no sentido de valorizar. Não no sentido de se engrandecer. Ficou claro? Amém? Aí você pode dizer assim, tá, pastora? E daí tem solução para quem é orgulhoso? Eu sempre digo aqui para vocês nas minhas mensagens, quando eu falo alguma coisa assim, eu digo, tem solução. Mas nesse caso aqui eu vou dizer, não tem solução. Vamos ler o que diz em Tiago 4,6? Já vou explicar por que eu disse isso. Tiago 4,6. Olha o que Deus fala a respeito do soberbo. Ixi, já falei demais. Mas talvez nessa série dos pecados, irmãos, eu até tenha que me prolongar um pouquinho mais, porque o assunto é necessário uma explicação maior. Então diz assim, ó, Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olhe bem, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aquela pessoa que é soberba, no sentido agora, eu estou falando de novo do orgulho errado, do pecado, tá, irmãos? Não de você valorizar o que você tem. Mas aqui, ó, Deus resiste aos soberbos. Você pode entender por esse versículo aqui, irmãos, que Deus não dá graça ao soberbo. Como assim? A graça de Deus nos leva a vencer todos os tipos de pecado. Mas a graça de Deus resiste ao soberbo. Então Deus não vai ajudar a pessoa soberba a vencer a soberba. Ele vai resistir. O que é resistir? Deus está contra aquela pessoa. Que coisa séria, pastora, mas é verdade. Ó, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então você tem graça de Deus para vencer a mentira, para vencer o palavrão, para vencer qualquer outro tipo de pecado. Mas a soberba, Deus não dá graça para nós vencermos. Entendido? Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Então, se nós não temos a graça de Deus para vencer em alguma área da nossa vida, coitado de nós. A graça de Deus nos ajuda a vencer todos os outros pecados, mas a soberba não. Tá, pastora, mas então o que é que eu faço se eu enxerguei em mim uma soberba? Você tem que tomar a decisão de mudar. E não adianta ficar dizendo, Senhor, me ajude a vencer a soberba. Ele não vai te ajudar, porque diz que ele resiste ao soberbo. Ficou entendido? Então o que é que eu posso fazer, pastora, se eu tenho alguma coisa de soberba na minha vida? Vou te dar 2 exemplos. Para quem é soberbo, não estou dizendo que vocês são, estou dizendo quem é, né? Olha só, o que uma pessoa soberba pode fazer para vencer a soberba? Porque você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode fazer piruetas para que Deus te ajude a vencer a soberba. Ele não vai te ajudar, porque diz que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E se ele não dá graça aos soberbos, nós não vamos vencer a soberba, por causa que nós só vencemos através da graça de Deus, tudo na nossa vida. Então o que nós podemos fazer? É a atitude do coração.
Não adianta pedir para Deus tirar a soberba do teu coração, porque Ele não vai tirar. É você que precisa tirar. Então, um exemplo, um conselho. Não vamos ler, mas você pode marcar aí para ler depois. Mateus 18, do versículo 1 ao 5, Jesus disse que nós temos que nos tornar, nos parecer iguais a crianças, as crianças. Por quê? Porque no coração de uma criança não tem soberba. Enquanto ela ainda é criança inocente, né? Tem muita criança hoje que já é um poço de soberba também. Mas, enquanto é inocente, não tem soberba. Então, se você quer vencer algum ponto de soberba que tem na tua vida, seja como as crianças, que são inocentes. Entendido? Outro exemplo. Sirva as pessoas. Como assim, pastora? Em João 13, do versículo 13 ao 15, nos fala a respeito daquele episódio que Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembram? E Jesus disse: eu vim para servir. Façam como eu. Jesus falando. Então, para o soberbo, quando ele pensa em servir alguém, quer dizer, em ajudar alguém, em se rebaixar para alguém, e Jesus fez isso. Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos, porque era um trabalho que era feito só por pessoas escravas, só pelos servos. Mas Jesus assumiu a forma de servo e serviu. Tem até um ditado do mundo que diz que aquele que não serve para servir, não serve para viver, é uma coisa assim, né? Então, para o soberbo, quer vencer a soberba, tem que partir de você mesmo. Se torne como uma criança e aprenda a servir os outros como Jesus serviu. Ficou entendido, irmãos? Esse assunto da soberba, então, foi um assunto longo, me desculpem, mas o que eu quero é que você entenda bem. Resista à soberba, irmãos. Resista ao orgulho. Não seja orgulhosa. Não se ache melhor que os outros. Não ignore os outros. Não olhe de cima. Lembre que tem alguém acima de você. Nunca trate os outros com inferioridade. Você não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que você. Nós somos iguais. Lembre dos casos de Herodes, de Nabucodonosor, de Eva. A partir do momento que a pessoa procura vencer a soberba, vai vir situações na sua vida que vão querer que ela se ache o máximo. A tentação. Mas você pode vencer se você mudar. Você que tem que mudar. Ficou entendido isso? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então, olha só, semana que vem, se Deus permitir, eu vou estar falando de um outro tipo de pecado. Tá? E vamos fazer essa série, então, de pecados, irmãos, porque é importante para nós sabermos a respeito disso, para a gente lutar contra. Então, lembre bem disso. A soberba, o pecado da soberba, do orgulho, Deus abomina. E diz que a soberba precede a ruína. Tinha muitos mais versículos aqui, mas não deu tempo. Então só saiba disso. Aquele que é soberbo vai cair em ruína. Porque é Deus falando. Porque Deus não suporta o orgulhoso. Amém?